Eu sempre falo com vocês que eu começo a rezar para vocês um dia antes. Essa semana eu comecei a rezar a partir de domingo. Rezar por cada um que ele ia trazer. Entreguei o coraçãozinho de vocês todos hoje lá no altar de Deus, né? Pedi que ele colocasse lá no altar, no coração dele. Rezei por todos nós. Para que chegássemos e para que ele fosse nos trabalhando durante o dia inteiro. Senão a gente não consegue chegar, não é? E para que o nosso coração estivesse preparado para ouvir. E para que o Senhor possa falar aquilo que Ele deseja. Que às vezes a gente não sabe o que Ele quer dizer, não é? Mas hoje eu quero falar de espiritualidade e saúde. Que às vezes a gente não tem, às vezes, muita noção, né? Porque para a gente poder dizer que a gente está com saúde, saudável, cada um de nós tem que responder 4 perguntas. E essa resposta é individual. Eu não posso dar essa resposta para vocês. E nós vamos discutir um pouco cada uma dessas palavras, cada dessas frases, baseada na palavra de Deus. Tudo está na palavra. Às vezes é que a gente não conhece. Então, para me dizer que eu tenho saúde, eu respondo 4 coisas. Primeiro, eu tenho que responder o quê, eu tenho que responder quem, por quê e para quem. Quando eu respondo tudo isso, eu entendo que eu fiz em mim a inteireza. É um ser humano inteiro. É um ser humano saudável. Vocês vão observar que à medida que a gente vai discutindo, nós vamos entender o tanto que nós estamos doentes. O tanto que a sociedade está doente. O tanto que cada um de nós está precisando dessas águas que correm do altar de Deus. Que jorram do coração de Jesus. O quanto cada um de nós, em cada momento, está precisando de ser curado. Então, quando a gente começa a discutir o que nós estamos discutindo, a questão ecológica. O que realmente existe? Entender que a saúde do corpo, a minha saúde, depende da saúde do planeta. Mas nós não entendemos isso ainda não. Nós não entendemos que nós somos um com a criação. E é tão lindo que um chefe indígena falou, que eu trouxe para vocês, para que a gente não esqueça e não perca a riqueza do que ele disse. Ele falou: o homem não teceu a teia da vida. Ele é apenas um fio dela. O que fizer para a teia, estará fazendo para si mesmo. Às vezes a gente acha que no mundo, o universo e a Terra é um amontoado de gente. Não é. Não somos um grupo amontoado. Nós somos um grupo em relação. Nós não entendemos que estamos todos ligados. O dia que entendermos que estamos todos ligados, o que eu fizer para um, isso é uma cadeia. Então, com essa loucura que nós estamos vivendo do clima, isso é responsabilidade nossa. Cada coisa que acontece é responsabilidade nossa. E o quanto que isso tem adoecido todo mundo. Quanto que as pessoas estão ficando doentes. Cada vez que eu jogo lixo e deixo uma boca de lobo sem conseguir vazar, vai ter enchente, pode comprometer não às vezes a sua vida, mas a vida do seu irmão. Então isso é muito sério, nós não temos às vezes essa consciência, né? Eu trouxe um trechinho de um relatório de saúde, para vocês poderem entender o que está acontecendo, que diz que a maioria dos corpos de nosso mundo não são corpos ocidentais bem alimentados. Quando a gente fala de bem alimentado, a gente vê que a consciência de alimentação está muito ruim. Então as pessoas comem aquilo que sacia, mas não aquilo que nutre. Né? Então tem um consumo de muita coisa que não deveria estar consumindo. Né? Quanto mais se estuda sobre alimentação, mais encantado a gente fica como que a alimentação, ela muda a vida nossa. Né? Eu estive agora, sábado, num congresso em São Paulo, onde se discute a alimentação da que vai engravidar um dia. A alimentação daquela que vai engravidar vai gerar toda a saúde do filho dela até a idade adulta. Ah, se tanta gente soubesse tanta coisa. Né? Então, aonde que a medicina está chegando, aonde a coisa está sendo avançada. E isso é educação e a informação, isso é direito de todos. Né? Se eu sei bem sobre alimentação, evidentemente que eu vou procurar me alimentar melhor. E tem muita coisa bacana, muito estudo bacana mesmo, que pode mudar isso. Né? Então, a maioria não é um corpo bem alimentado, não é mesmo não, saciado, mas não bem nutrido. Com acesso à água limpa. Isso é porque não é uma realidade nossa aqui, mas isso é muito real, né? Quantas doenças por água. Cuidados sanitários e uma moradia digna. E cujas inquietudes principais são alcançar o bem-estar psicológico, sexual e espiritual. São corpos pobres, abandonados e enfermos
que gritam pedindo justiça a um mundo ensurdecido pelo poder, militarismo e riqueza. Então, para nós cristãos, essa pergunta, o quê, é para nos desafiar. É para nos poder começar a fazer pensar e remeter que nós estamos sendo chamados a começar a viver uma relação de sacralidade com a natureza. A natureza é sagrada. É a casa onde a gente veio habitar. A casa que Deus nos deu para habitar. Nós estamos fazendo dela uma bagunça. Nós estamos estragando. Nós estamos roubando da terra. Nós estamos fazendo tudo sem pensar, né? Não estamos pensando ecologicamente. Então isso é para nos... É o primeiro ponto. Só da gente poder avaliar isso, a gente avalia o quanto a nossa sociedade está doente, né? A outra pergunta que a gente precisa responder é quem? Quem sou eu? Realmente quem sou eu? Falei com vocês que nós estamos vivendo uma fase na vida que alguém te pergunta, quem é você? Você fala, eu sou médica. Não é isso que eu estou te perguntando. Estou perguntando a profissão que você exerce. Quem é você? E a gente às vezes esqueceu. Quem é você? Quem é aquele outro que eu relaciono? Que sociedade que eu estou inserida? Então a primeira coisa é que nós precisamos de repensar algumas coisas. Porque esse quem sou eu gera doença demais. Primeiro que eu preciso de entender que eu venho de uma origem. Eu tenho uma origem. O fato de eu ter nascido de Oliveira, dos pais que eu nasci, gerou e determinou um monte de coisa na minha vida. Então eu adquiri uma genética. E fora as outras coisas que se adquire pelo fato de ter nascido em um determinado contexto. Se a gente não tem noção disso, e a gente não valoriza isso, às vezes a gente tem muita dificuldade em nos aceitarmos. E se eu não me aceito, isso pode gerar tantas doenças em mim. Eu posso viver numa baixa estima. E eu posso não me amar por isso, e aí eu não me respeito. Quem não se ama, quem não se aceita, quem não respeita o outro é capaz de amar, de respeitar e aceitar o outro? Não é. Coloque alguém infeliz no meio de trabalho e você verá o que ele vai fazer naquele trabalho. Então, quantas pessoas não dão conta, geram tantas doenças no trabalho, porque são pessoas que não se aceitam. Né? São pessoas que nunca estão insatisfeitas com alguma coisa na vida delas, ou no corpo delas. E a gente acha que isso é só com adulto, não é? Outro dia eu recebi o telefonema de uma pequenininha. E ela falou assim, quando eu vi a vozinha no telefone, ela falou, tia Filó. Eu falei, oi, meu bem. Eu posso fazer escova progressiva no meu cabelinho? Porque o meu cabelinho está me dando muito trabalho. Eu estou ficando muito cansadinha. Eu falei, ô Florzinha, você não tem nem 10 anos, criatura. Como é que nós vamos fazer escova progressiva, não sei? Como que desde pequenininho, né, às vezes a gente vai crescendo e não se aceitando do jeito que somos. Como é difícil a gente entender tudo isso. Mas é porque, na verdade, nós perdemos a relação de quem somos. E nós perdemos uma das coisas mais graves que pode acontecer conosco, que é entender que somos filhos de Deus. Porque o dia que a gente fizer a experiência de ser filho amado. O que eu tenho percebido é que nós estamos vivendo uma rotina tão enlouquecida, estamos correndo tanto, estamos repetindo tanto, estamos vivendo uma monotonia tão grande, que em vez de transfigurar, igual Jesus transfigurou, que está lá em Lucas capítulo 9, nós estamos nos desfigurando e esquecemos quem somos. Então nós estamos vivendo com um tanto de máscara. Cada hora nós representamos uma imagem e não sabemos mais quem somos. Se alguém te parar e perguntar de verdade quem você é, você não sabe mais quem você é. Esqueceu, perdeu. Fala qual é a minha identidade. Porque na verdade nós perdemos o nosso rádio de contato. Porque para mim que saí de casa muito cedo, ficou interessante pensar, e eu sempre pensei assim, que quando eu saí da casa do Pai do céu, e vim para cá, é mais ou menos quando a gente sai do interior e vem para a capital para estudar. Lá eu prometi para meu pai que eu voltava quando formasse. Não cumpri. Lá com o Pai do céu não tem jeito. A hora que ele marcou a data de volta, eu tenho que voltar. Não é? Lá não tem enrolo. Quando ele mandou, ele falou, minha filha, eu vou te mandar para o intercâmbio, né? Para você aprender uma coisa bacana.
que chama amor. Porque senão você não vai conseguir viver aqui, porque a turma aqui já está PhD nisso, pós-PhD, e você ainda não aprendeu nada sobre amor. Então Deus nos manda para cá, mas Ele manda um radinho, para que a gente possa conversar com Ele sempre que a gente precisar. Esse radinho chama-se oração. Aí nós perdemos a pilha, perdemos a frequência, perdemos a sintonia, perdemos tudo. E já esquecemos como que é rezar. O que é falar com o seu pai? Quando a gente não fala com o pai e fica distante dessa fonte que é Deus, que é essa fonte que nos alimenta, e saber e ter a consciência que eu tenho um pai, eu adoeço. Me gera angústia, me gera inquietude, me gera uma saudade que eu não sei de quê. E na verdade eu não sei que eu estou tendo saudade do meu pai, da minha casa, de falar com ele no canto do ouvido dele, de pedir colo para ele. Então nós perdemos isso e ficamos aqui soltos. E se alguém te apertar mesmo, quem é você? Você não sabe dizer nada. Nós não conseguimos guardar aquela frase que Deus Pai falou para Jesus, lá em Lucas capítulo 9, não é? Lá no versículo 7, ele diz, este é meu filho amado. O dia que nós fizermos a experiência de sermos filhos e amados, seremos transfigurados. E aí vamos revelar o que somos. Vamos revelar filho de quem somos. Essa luz que habita dentro de nós e que está apagada, que está escondida, porque é tanta coisa que a gente representa e que na verdade não somos. Mas para isso tem que ter coragem. A gente precisa ter coragem de dizer diante de Deus que a gente não mais se reconhece. Que a gente já perdeu a figura original, a imagem original. Então se eu não me reconheço, não me aceito, como é que eu vou conviver com o outro, aceitar o outro? Quando eu entender quem eu sou, eu não vou ficar mais preocupado com a imagem que vocês podem ter a meu respeito, seja boa ou ruim, porque eu sei do meu limite, eu sei da minha fraqueza, eu sei das minhas misérias, eu sei dos meus pecados. Então a gente sabe exatamente o que a gente é, nada. Quem você é? Nada. Filha de Deus amada, mesmo assim. Mesmo assim, vem cá fazer um estágio. E entender que somos irmãos. O dia que a gente entender que nós somos irmãos, então a minha relação com o outro transforma. Entender que nós temos o mesmo Pai. A gente reza o Pai Nosso, mas a gente queria rezar o Pai Meu. Pai Meu que está aqui. Pai Meu, tudo meu. O dia que a gente entender que somos filhos dele e que ganhamos tudo dele emprestado. Olha quantas coisas nós vamos trabalhar. Primeiro eu vou entender que tudo é emprestado. Oh, gente, isso para mim acho que é a lição mais difícil que nós temos. Porque nós temos que viver uma coisa chamada desapego. Isso é uma luta? Porque tudo é meu. Marido é meu, mulher é minha, os filhos são meus, a casa é minha, o carro é meu, a roupa é minha e nada é seu. Você tem que amar sem pertencer a você. Nada é seu. Nada. Então o apego nos adoece. Então eu perco alguém e vou junto, morro junto. A minha empresa entra em falência e eu morro. Porque eu me defino a partir disso, eu não sou isso. Então vocês imaginem a gravidade, porque para mim realmente não tem uma situação tão difícil quanto viver o desapego a cada dia. Né? Como é difícil a gente entender que a nossa vida, tudo é empréstimo, tudo, nada é meu. Né? Entregar um pai, é fácil? Não é fácil. Não é? Dizer a ele, pode ir. Né? Dizer a um filho, pode ir. Né? Mas é porque tudo passa a ser muito meu. Então viver essa situação de desapego, isso são coisas para a gente poder caminhar muito, mas é muito profundamente. A gente precisa desejar muito, tomar essa consciência e querer viver uma nova consciência daquilo que eu sou. O que eu sou verdadeiramente? Né? Qual é a minha relação com Deus e com meu irmão? O dia que a gente compreender isso, nós vamos ter uma dimensão tão diferente da vida. O dia que a gente entender que nós somos passantes, que nós estamos aqui, somos peregrinos. De onde você veio? Eu vim da casa do meu pai, para onde você vai? Estou indo. Aí eu não acumulo. E a gente acumula muito. Demais. Para nada. A gente acumula e não sensibiliza com o irmão que precisa. Fala, mas vai que um dia eu preciso.
Mas vai que um dia, né? O colega está precisando agora, vamos liberar agora. Mas como, né? Como é difícil fazer isso. Mas eu fico observando lá na Santa Casa, como é que a pobreza lá daqueles pais gera solidariedade. Porque lá a gente recebe o povo do todo o interior. Como é que aquelas mães que não tem nada em casa levam as amigas tudo para dormir na casa delas, comer os dias que precisar. É de impressionar. Como que cuidam umas das outras. Como que choram juntas, como que rezam juntas e como que comem. Né? Abençoado seja o Pimentel quando fez aquele restaurante popular, que realmente fazer o povo alimentar ali por R$1 é uma coisa fenomenal. Porque vocês não conhecem essa realidade que a gente vive todo dia. E o povo não tinha onde comer. O povo que vem do interior não tinha onde comer. Tudo era muito caro. E hoje, em torno de R$5, você faz todas as refeições, desde o café da manhã até a sopa da noite. Isso é maravilhoso. Porque todo mundo que está ao entorno daquela região hospitalar se alimenta. Porque a gente alimenta, vai embora para casa, não imagina que o outro não tem o que comer. A gente pegou pai e mãe deitados naqueles passeios ali, naqueles bancos, sem ter o que comer. E é meu irmão. Está vendo como é que esses olhares vão mudando quando eu penso na minha necessidade e na necessidade do outro. Se eu tenho essa necessidade, o outro também tem a mesma. Somos irmãos do mesmo pai. Temos a mesma origem. E se Deus quiser o mesmo fim, estaremos juntos um dia. Né? Então, trabalhar isso é o quem eu sou, né? Descobrir a minha imagem, essa minha imagem de um filho amado, transfigurado e não desfigurado. Porque talvez a vida esteja tirando de nós aquilo que eu acho que é mais grave de ser tirado, o gosto pela vida. A gente corre tanto, trabalha tanto e entra numa rotina tão grande que perdemos o prazer de viver. Quantas pessoas vocês encontram que não tem gosto? Não sente prazer nem nada, vai tocando a vida. Ah, que vida, tem que levantar, tem que deitar, tem que correr. Eu tenho que correr. Só correr para quê, minha filha? Saboreia a vida. Mas é a rotina sem a presença do Senhor. É que deixa assim tudo ruim. Sem sabor. Sem sabor. E aí a gente pergunta, mas por que eu vivo? Essa é uma pergunta que vai bater na porta de todos nós um dia. Qual é a razão da minha existência? Por que vida é essa? Que vida? Que vida? Aí Jesus fala lá em João 10, não é? Versículo 10, ele diz, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Nós somos chamados para dar um sentido para a nossa vida. A vida sem sentido, ela é vazia. Ela é frustrante. E ela cai abismo abaixo. A gente tem que ter um sentido na vida. E o sentido da nossa vida é o amor. A gente tem que ter alguma coisa porque você tem uma paixão alucinada. Você tem que ter uma razão para viver e a mesma razão porque você morre. Você tem alguma razão que você apaixonadamente morreria por ela? Que você vive por essa razão? Que você tem consciência disso e fala, eu farei qualquer coisa por isso? Viver a vida sem paixão é muito ruim. A sensação que eu tenho é que o mundo está numa inércia. Que as pessoas estão no quadro que a gente chama de normose. Estão anestesiados. Eu fico vendo aqueles residentes, o povo acabou a vida. Não vejo paixão. Não vejo. E as pessoas têm que ter paixão pelo que fazem. Quando você conhece alguém que trabalha, que faz alguma coisa que tem paixão, essa pessoa não se cansa. A vida não tem rotina. Porque o que alimenta ela é aquele amor que tem por aquilo que faz. Porque realmente aquilo te alimenta. Se eu pudesse, eu teria amor em cápsula, amor em gota, amor em drágia, amor em ampola, e teria pomada para inércia. Eu teria umas coisas assim para passar no povo. Para ver se o povo acorda. Porque o povo está doente, então você olha as pessoas, está todo mundo andando arrastado. Arrastado. O que você faz? Faço isso. Você gosta? Uma falta de opção. Olha que opção, minha vida, então faz alguma coisa que você ama. Fala para mim uma coisa que você ame. Que você levanta todo dia, tem prazer em estar fazendo. O povo não tem essa paixão. Então fica os profissionais tudo meia boca, em qualquer área.
Sabe por quê? Porque faz mais ou menos pelo salarinho. A gente tem que trabalhar, é diferente. É com essa alegria daquele que tem paixão pelo que está fazendo. Isso contagia. Isso é um sentido na vida. Chegaram perto de Madre Teresa e falaram com ela assim, aqui, esse negocinho que só faz é pouquinho, né? Esse tanto de gente doente, esse tanto de gente morrendo, só fica cuidando só de uns, e o tanto de gente que tem para cuidar? Não dá não, ué. É muito pouca coisa que a senhora faz. Ela falou, mas é assim mesmo. É porque é um mar, né, de gente, é muita coisa. O que eu faço é só uma gotinha. Mas o mar está sendo feito de gotas. Né? Mas nós precisamos de ter isso. Você pode responder para mim e falar, Filó, sabe o que eu faço mesmo todo dia? É cuidar da minha casa. É esperar o meu marido e com os filhos, mas com paixão que eu faço isso. Eu adoro cuidar da minha casa. Mas faça isso com amor. A sua vida tem que ter um sentido. A vida sem sentido, vale o quê? Vale nada. Porque essa pergunta, ela vai chegar em nós quando a dor chegar. E às vezes você só descobre o sentido da sua vida quando você está doente. Ou quando você vai perder alguém que você ama profundamente. Aí você começa a perguntar, mas por quê? E eu gostaria de sugerir uma coisa para vocês, quando vocês forem rezar, falar com o seu pai, com o nosso pai, fala com ele assim, meu pai, me liberta das imagens que eu tenho do Senhor, para que eu possa compreender e receber o Deus verdadeiro. Porque nós carregamos muitas imagens de Deus. Mas a imagem campeã de audiência, já falei isso com ele, campeã de audiência, é o Deus juiz, é o Deus mau, é o Deus que me cobra, é o Deus que na hora que eu estou sofrendo, eu penso assim, por qual pecado? Ele está me cobrando. Ou se eu vejo que alguém está doentinho, eu falo, o que será que ele aprontou? Vai que ninguém está sabendo, mas deve ter feito alguma coisa. Essa pergunta eu escuto todos os dias. Quando eu vou dar uma notícia, essas últimas semanas nós demos notícias muito ruins. E eu escutei de todos os pais, por qual pecado Deus está me cobrando? Essa imagem está errada. Jesus não explicou o sofrimento do mundo. Ele não deu razão para o sofrimento. Mas ele pegou o sofrimento que cabia a ele e passou por ele. E viveu ele até a última gota para que nós fizéssemos a mesma coisa. Hoje, quando a gente vai passar pela dor, ele passa conosco. Nós temos que ter a mesma atitude que ele teve, de cabeça erguida, de pé. Para enfrentar o que tiver que vir, com Deus. Na fé. Na certeza que somos filhos amados. Mas não um Deus que me castiga, mas um Deus que chora comigo. Porque se ele pudesse, ele faria diferente. Mas é muito mistério, nem tudo aqui nós estamos para explicar, nem estamos aí para isso. Mas estamos para viver o mistério da vida e da morte. Qual é o sentido que nós estamos dando para a nossa vida? Para que a gente saiba conduzir a morte, conduzir a dor, conduzir o sofrimento, quando ele chegar, porque ele vai chegar na porta de todos nós. Porque não é fácil ajudar alguém a permanecer de pé diante da dor. E é muito triste para nós, principalmente eu que lido com os pais todos os dias, quando eu encontro no berço das crianças deles um papel amarelo escrito voto de livramento. A família do fulano pagou tanto em reais pela cura do filho. Jesus, quando via as multidões doentes, Jesus movia-se de compaixão. E tudo que Jesus fez foi pura gratuidade, pura e radical gratuidade. Como ele continua nos curando até hoje, em pura e radical gratuidade. Deus nunca cobrou nada. Nada. Nenhum real. Se alguém estiver cobrando de você alguma coisa, não é de Deus. Não é do Deus Pai de Jesus. Não é. Não é? Nós temos que ter isso muito aberto, porque na hora de uma dor, na hora do sofrimento, a gente faz qualquer coisa. E a gente paga qualquer coisa se a gente não tiver muita certeza de qual é o nosso Deus. Que Ele só nos quer com saúde e felizes. Que grande parte das doenças nossas, somos nós mesmos que arrumamos confusão com tudo isso. Nós achamos que Deus coloca doença, que eu falo com os pais. O senhor acha que Deus ia colocar um tumor cerebral no seu filho de 8 anos, igual nós estamos tendo lá um tanto esses dias? Para que depois você caísse de joelhos suplicando a cura?
Esse Deus que você crê, esse é um Deus cruel. Não é esse Deus. Nosso Deus é Deus da vida, guardem isso. É só por isso que eu tenho tanta paixão em trabalhar no CTI, né? Porque hoje eu falava com os pais, eu vejo ele correr aqui dentro, né? Junto conosco, né? É onde a vida está sob risco, o Senhor está. Para defender a vida. E há uns, mais ou menos 20 anos atrás, eu vi um pai chegar no CTI, não é? Ele estava com um filho de 3 aninhos, com um tumor cerebral, com tudo tomado, menino em morte cerebral. E nós preparando esse pai, para que ele conseguisse fazer essa entrega. E eu encontrei com ele na porta do CTI, e ele numa alegria. E ele falou comigo assim, doutora, eu falei, o que houve? O senhor está tão feliz? Ele falou, hoje meu filho vai ser curado. Eu falei, mas o que aconteceu? Porque eu que estou cuidando do menino não estava sabendo, não. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, eu consegui R$200 para a cura do meu filho. E tinha um rapaz novo, muito franzino, com um terno e uma Bíblia debaixo do braço. E eu disse a ele, mas esse pai não tinha o que calçar. Eu disse a ele, mas quem falou com o senhor que ele vai ser curado por R$200? Aquele ali. Eu falei, o senhor recebeu algum comunicado que está tendo uma promoção de saúde no céu? Deus está fazendo alguma promoção, curar tumor cerebral por R$200, ele está na pechincha, né? Né? Dado, de graça, né? O senhor tem essa tabela na sua Bíblia? Porque na minha não tem, não. E se o senhor quiser discutir a palavra de Deus, conversamos sobre isso. Agora, o senhor não é pastor. Eu conheço pastores maravilhosos. Pastor é quem conduz o povo dele. Pastor é quem sustenta a ovelha quando ela está doente. É que ajuda essa ovelha a enfrentar a dor de perder um filho. Pastor que pede R$200 para cura, isso é ladrão. E eu vou chamar a polícia mesmo. Porque roubar de quem não tem, meu senhor. Esse homem não tem o que comer, não tem o que calçar. Isso vai levar R$200? Não vai não. Isso é crime. Mas não é fácil. Eu falei, agora se o senhor afirma a ressurreição, eu vou participar dela agora, que eu vou começar a assistir. Pode começar. Isso é muito grave, porque a pessoa fica tão desorientada e eu compreendo a dor. Que é mais fácil falar com você o que você quer ouvir. Médico ruim é o que fala a verdade. Médico ruim é o que fala para a família, não é brincadeira o que nós vamos viver a partir de agora. Porque é mais fácil escutar aquilo que... O que é mais fácil é pular a cruz, gente. Eu quero a ressurreição. Eu pulo a cruz, eu quero a glória. Então não é fácil quando eu entendo por que eu vivo. Qual é o sentido da minha vida? Porque quando eu tenho isso muito claro, até o sofrimento passa a ter um outro olhar. Tudo passa a ser diferente quando eu tenho como única meta na minha vida o meu Deus, o meu Senhor. Quando eu me levanto de manhã e sei que eu quero ficar de pé, ser ungida por Ele, fala, eu quero ser ungida por Ti para vos servir. E só. Para viver para Ti com a consciência que cada dia é menos um. Quero cuidar do meu irmão, estar perto dele, fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Diz Santo Inácio, né, que o sentido da nossa vida, a vida nos é dada para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor. Esse é o único sentido da nossa vida. Viver para Ele. Cuidar das coisas que o Pai nos pediu para cuidar enquanto estivermos aqui. Então, o dia que a gente entender essa filiação, fica mais fácil. Da gente dar um sentido a tudo isso. Porque eu digo para você, se eu não tivesse isso muito claro, eu não daria conta de CTI há 20 anos, não. Não é fácil lidar com a dor verdadeira. Né? Sofrimento intenso, diariamente, se a gente não tivesse a certeza absoluta da presença de um Deus que nos quer a vida. E que tem uma resposta para tudo isso, que um dia eu estarei lá e verei tudo isso. Não é fácil assumir isso todos os dias. Né? A gente vai pegando o grupo de médicos ficando abatido. Essa semana nós temos mais reunião, porque a turma está ficando abatida, porque as 2 últimas semanas nossas estão pesadíssimas, não está fácil. E a turma é muito novinha, a faculdade de medicina não prepara para nada disso, então está sendo um sofrimento grande entender o sentido da vida, porque eles estão começando a questionar qual é o sentido da vida deles. Né? Qual é o sentido da vida deles? Diante do sofrimento do outro, eles estão começando a questionar deles.
E isso é bacana, porque é aí nesse momento que você vai entender que a sua vida tem um projeto muito maior do que, às vezes, seu próprio umbigo, que você só está enxergando ele. E Carlos Drummond de Andrade, eu fiz questão de trazer uma coisa linda que ele disse, que ele fala que a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então nós precisamos de pensar nisso. É para viver a vida com intensidade, com amor, com coragem, mesmo a dor. Porque se a gente souber enfrentar a dor, ela vai mostrar um outro lado, uma outra face. Nós vamos descobrir belezas em nós que a gente não imaginava que tínhamos, e somos todos riquíssimos de beleza. De tanta criatividade, de tanta coisa, tanta solidariedade. É tanta coisa que nos faz próximos. E a gente vai entender tantas outras coisas. E às vezes a gente só saboreia isso no sofrimento, infelizmente. Às vezes é só nesse momento que é onde todo mundo tem que parar, é que todo mundo precisa pensar na vida que vai escoando por dentro dos dedos. E quanto tempo a gente vai perdendo, é isso aqui que ele falou, que eu falei, lindíssimo, eu tenho que levar isso. Nós precisamos de entender que a gente não pode viver a nossa vida na superfície, nem passar ao largo da vida verdadeira, mas que nós temos que mergulhar na nossa vida. E mergulhar na vida é se comprometer a viver o amor. Mas é o amor real. Amor real. Não é o amor de boca, não. É se comprometer com o irmão, de verdade. Com esse amor. E a última pergunta que a gente precisa responder para nós, não é? Para quem nós vivemos, né? Que às vezes a gente até não tem um sentido na nossa vida, mas às vezes a gente tem um para quem a gente vive, e o trecho que mais nos chama para isso é Lucas, quando Jesus vai falar da parábola do bom samaritano, né? Então, às vezes a gente nem pensa, né? O quanto que a nossa saúde depende da relação que eu tenho com Deus. Por quê? Às vezes a gente não se alimenta dele. E a gente alimenta só o corpo e a gente não alimenta a alma. E são exatamente as pessoas que você encontra que não andam, elas se arrastam. Pessoas que não brilham, que estão opacas. Pessoas que estão sempre só rastejando e lamentando. Se chove, está ruim. Se tem sol, está ruim. Se está frio, está ruim. Tudo está ruim. Parece um bando de hiena. Ó vida, ó céus, ó luta, ó dor. Só tem reclamação. Você não vê a pessoa naquela alegria levantando da cama. E eu pergunto para os pais, para quem você se levanta? Qual é a razão por que você se levanta todos os dias? Seja às 6 da manhã, seja às 7, seja às 9. Tem gente que levanta meio-dia, 1 hora da tarde, porque pode. Eu, como não posso, tenho que levantar 4h30. Então, que hora você levanta? Para quem você se levanta? Com que prazer você pula da cama? Ou você levanta falando, ai, que luta, ó céus, hoje tem que trabalhar. Se é assim, está errado. Se é assim que você não está alimentando essa fonte, levanta, pula da cama e fala, bom dia, meu amigo e Senhor. Bom dia, meu Pai, sua bênção, para começar o dia de acordo com o que o Senhor marcou. O que será que Ele está aprontando para hoje? Por isso se chama presente. Sempre tem uma surpresa. Você já prestaram atenção? O problema é que a gente corre tanto que não vê a surpresa de Deus. Ele falou, mas eu fiz com tanto carinho, nem viu. E é assim, porque a gente passa atropelando o dia. Ele faz o dia lindo, você não olha para cima, que está reclamando tanto, olha para baixo. Faz você encontrar com uma pessoa que você não via há tempos, mata a saudade de um amigo, recebe um telefonema delicioso, você acha que foi o que isso? Presente dele. Aí você fala, ai que chatice, eu não correria. Saboreia, pode ser seu último dia. Experimentem isso. Experimentem isso, um dia só. Levantem de manhã e falem, e se hoje fosse o último? Todas as suas relações serão melhores naquele dia. Você vai encontrar com as pessoas, abraçar e falar, ai, mas como que eu gosto de você? Você não vai adiar mais nada que você tem para falar. Mais nada. Pode ser a última chance. Então, para quem nós vivemos, faz toda a diferença. Você vai falar, não, Filó, eu só vivo para mim. É uma opção. E aí a sua vida é direcionada naquilo. É uma vida limitadinha, é verdade. Pequenininha, sem grandes coisas. Sem grandes aventuras, sem grandes emoções.
Porque viver com Jesus é uma aventura nova a cada dia, é um espetáculo. Nunca repete. Nunca vi tão criativo. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma novidade. Para falar assim, é para fazer o que agora? Tá ligado em mim ou não? É assim. Porque ele não repete um caso. Não repete. E isso é lindo, porque vocês vão entender tudo isso. Jesus, quando conta, as pessoas perguntam para Jesus, quem é o meu próximo, não é? E aí Jesus conta a história do samaritano, e Jesus fala assim, vai, e também tu faz o mesmo. Nós parecemos que esquecemos essa frase. E não guardamos essa frase. Essa frase é para poder nos sacudir. É para nos abalar. Se eu já tomei consciência de que fui criada por Ele, sou um filho amado dEle, que somos todos irmãos, que a razão da minha vida é Ele, se eu vivo para Ele, por que eu não executo isso? Se vocês lerem Atos dos Apóstolos 3, quando Pedro e João vão ao templo e encontram aquele coxo, que vocês já escutaram essa história milhões de vezes, e que ele pede esmola, e ele fala, Pedro fala com ele, olhe no meu olho. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Presta atenção. Esse paralítico, ele já estava lá há muito tempo. De nascença. Quantos anos tem que ele estava na porta do templo? Ih, perdeu de vista. Será que Pedro nunca viu ele? É igual nós. Quando é que Pedro viu pela primeira vez? Depois que ele teve Pentecostes. Depois que o Espírito Santo esteve sobre ele. É porque nós precisamos da conversão do olhar. Quando a gente converte o nosso olhar, aí o nosso olhar vai nos mostrar tantas outras coisas. Mas Pedro precisou da conversão das mãos, porque Pedro e João tiveram que segurar ele de pé, está escrito lá. E ajudaram ele a caminhar. Mas depois ele entrou no templo junto com Pedro e João, vocês podem ler, pulando, cantando, louvando quem? A Deus. Ele não louvou nem Pedro, nem João. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Só tem um que cura. Só tem um que salva. O nome é Jesus. Não há outro. Então hoje, Jesus, como samaritano, ele hoje para diante de cada um. Os que estão sentados, os que estão em pé. Ele para. Hoje, nesse momento, ele olha para cada um de nós com compaixão. Com a mesma compaixão que ele olhou para aquela humanidade toda que ele viu. Ele nos olha, mas não é um olhar assim, do nada. É um olhar no olho. Porque a presença dele estar parado diante de nós é uma presença que já nos incomoda, porque ele mexe conosco, porque na verdade ele quer duas coisas. Primeiro, nos curar. E hoje, essa noite, é só Jesus que pode nos curar de tantas coisas, né? De tantos traumas, de tantos medos, de tanta paralisia, né? Tanta coisa na nossa vida que está parada. Às vezes o que está parado na sua vida é sua vida afetiva. Às vezes sua vida profissional. Às vezes sua vida familiar. Às vezes sua vida financeira. Está paralisada e você não sabe por quê. Que está paralisada. Hoje, a hora que a Moninha for cantar aqui, que o grupo for cantar, vocês vão entregar para Jesus aquilo que na sua vida está precisando de ser ressuscitado, igual Lázaro. Tem alguma coisa que está lá trancado, que está precisando de Jesus, só Ele. Pode julgar o óleo da misericórdia dEle. Pode julgar a água que nos lava e que nos transforma. Só Ele. Mas Ele precisa nos curar para que depois a gente tenha coragem, como Pedro e João, de sair e fazer o mesmo. De se comprometer com Ele até a raiz dos nossos cabelos. E falar, Senhor, se tem alguma razão por quem eu vivo e por quem eu morro, és Tu. Será que temos mesmo? Essa coragem de morrer pelo Senhor. De viver para Ele. De abandonar o que precisar por Ele, por amor a Ele. Isso chama-se conversão. É por isso que eu estou aproveitando esse momento. Quando a gente responde tudo isso, não é? Que eu estou em sintonia com tudo isso, eu sei que eu tenho uma saúde inteira. Mas observe como é que nós estamos doentes. Ai, mas quantos medos eu tenho, eu não posso arriscar. Eu não posso me comprometer desse jeito. O que na empresa eles vão falar de mim? O que lá no hospital eles vão falar da Filó? Né? O que eles vão
Como é que vão me julgar a partir do momento que eu assumo Jesus como meu Senhor? Fala, eu não posso tomar essa atitude, porque isso não convém mais a um filho amado do meu Pai. E tudo eu vou ter uma relação com Ele de profunda intimidade. Tudo que eu for fazer a partir de agora, eu vou falar com o meu Pai. Tudo eu vou pedir opinião ao meu Pai, a Jesus. Tudo eu vou pedir ao Espírito que interceda por mim. Mas eu não farei mais nada sem autorização. Falou, o senhor acha que aquilo ali vai ser bom para mim, Senhor? O senhor está de acordo? O senhor que enxerga lá na frente, eu posso fechar aquele negócio? Posso assinar aquele contrato? Posso aceitar esse pedido de casamento? Posso mudar de casa? O senhor acha que essa casa está boa? O prédio não foi bem feito, vai cair? Ele sabe. Será que eles fizeram alguma coisa que não está certo? Ele sabe. Mas nós temos que ter essa relação de dependência de filho. De amor. De amor. Quando você ama muito, que você confia no seu pai, tudo você pede opinião. Você cutuca e fala, posso? O senhor acha que está certo? O dia que entendermos isso, né, a nossa vida vai ter um colorido. Mesmo diante da dificuldade, nós vamos conseguir vencer. Teve uma coisa que eu só aprendi quando o Sérgio morreu. Era a questão da bem-aventurança. Eu não conseguia entender aquela tradução de bem-aventurado você que chora, porque será consolado. Falei, mas esse não é meu Jesus de jeito nenhum, gente. Não concordo com isso. Como é que bem-aventurado? Feliz porque eu estou chorando? Não pode. Até um dia que eu entendi uma tradução hebraica. E a tradução hebraica de bem-aventurado é em marcha. Aí eu entendi. Falei, esse é Jesus. Em marcha, você que chora. Supera a dor. Passe pela dor. Supere o seu sofrimento nesse momento. Supere a perda. Supere a sua dificuldade. Sozinho? Não, com Ele. Compreendem? Então Jesus nos convida a continuar na nossa caminhada. Sozinho? Não, com Ele. Superando qualquer situação. Nada é impossível para Deus. Nada. E cada dia eu vejo que é nada mesmo. É nada. Das coisas que eu tenho a oportunidade de ver acontecer. Para aqueles que creem. Esses dias eu falei, é tão lindo, né? Esses dias eu falei com um casal, foi domingo que eu estava trabalhando. Um bebê grave, operou de uma cardiopatia que se chama truncos tipo 2. O pessoal que é médico está aqui, que sabe o quanto isso é grave. Pós-operatório arrastado, mas está caminhando melhor. E o pai tranquilo, a mãe tranquila demais. E eu disse a ele, o senhor trabalha com o quê? Ele falou, eu sou pastor. Eu falei, eu tinha que entender que havia algo diferente no Senhor. Ele falou, doutora, eu falei, a sua âncora está em outro lugar. Não é a sua âncora, não está em mim. Não está na equipe do CTI, está em Deus. Então é diferente como é que a gente passa pelos problemas quando a âncora tem um outro lugar. Então, para quem você se levanta? Pensa nisso. Para quem você vive? Para quem você se desgasta? Para quem você se consome? Para quem você está envelhecendo? Para acumular dinheiro e deixar para os netos? Para os filhos? Para quem? Pensem nisso. Qual é o sentido que você tem dado à sua vida? Que às vezes a única vez que os pais foram questionados com isso, foi na hora que eles estavam no CTI comigo. E que eu perguntei para eles, para quem você levantou hoje? Para que eu pudesse abordar eles, que a situação do filho era crítica. Então, se você tem Deus como Senhor absoluto, e passa a entender que tudo na sua vida, tudo, o seu filho não é seu, mas Ele te deu para cuidar e encaminhá-lo. O seu marido é seu presente, a sua esposa é um presente que está na sua vida para te ajudar a caminhar. Os amigos que Ele te deu, a profissão que Ele te permite exercer, tudo isso é caminho de salvação. Tudo isso. Nós vamos trabalhar com uma alegria, com um jeito tão diferente. Nós vamos entender tudo isso num olhar, é a conversão do olhar. É diferente a maneira como vamos caminhar. Então, pensem em tudo isso que eu falei com vocês, né? Dessa coragem que a gente tem que ter, de ser convidado pelo Senhor para poder viver a nossa vida inteira. E descobrindo, à medida que a gente se questiona, a gente descobre os pontos que precisam ser curados. Não tenha medo de entregar ao Senhor qualquer coisa. Qualquer ponto da sua vida que você acha que não está fluindo o amor de Deus. Né? Aquilo que te permanece igual aquele paralítico na leitura de hoje, ele está 38 anos numa cama. E tem situações que você está paralisado há 50.
a 70 e você não toma nenhuma atitude. E naquilo você está morrendo. Não é isso que Deus quer. Ele quer a vida e vida em abundância. Ele quer saúde. Ele quer prazer para os filhos dele. Por isso ele passou curando. Quanto que Jesus curou foi uma coisa alucinada. Jesus não pregou a saúde, gente. Ele gerou saúde. É diferente? Ele gerou aonde ele passou. Depois Pedro, aonde Pedro passava, a sombra dele, ele expunha os doentes, a sombra de Pedro curava. É igual a nossa. Eu fico pensando assim, igualzinho a nossa. Né? O que nós estamos gerando com a nossa vida, com a nossa fé? O que eu estou gerando com a minha fé? Isso me preocupa. Será que a gente gera vida no outro? Gera entusiasmo, coragem no outro? Fala coragem, a vida vai melhorar. Coragem, mude o seu olhar. Há um pai que cuida de você? Há um pai que conhece todos os fios de cabelo da sua cabeça? Que te ama alucinadamente. Conversa com ele, que ele terá uma solução brilhante. E ter coragem de testemunhar isso para o irmão. Mas se você não experimentar, você vai dizer o quê? Nada. Porque uma coisa é conhecer Deus daqui, outra coisa é conhecer Deus na alma. É passar por um aperto e saber que foi só Ele que te conduziu e mais ninguém. Mas para isso a gente tem que se arriscar, né? Arriscar na fé, arriscar no amor, ter a certeza de que Deus abriu todos os nossos caminhos desde o início. Que Ele cuida. E cuida muito. Né? O que Deus faz por cada um de nós é porque a gente não presta atenção. Tenho certeza que essa semana vocês vão começar a prestar atenção nos presentes que Ele deixa todo dia. Tenho certeza que vocês vão começar a ficar mais com outro olhar. Né? E entender que o que nós somos chamados é uma plenitude de vida. Plenitude. Quanto estamos longe de viver essa plenitude de vida. O quanto hoje nós precisamos do bom samaritano para nos curar. E esse bom samaritano chama-se Jesus. Mais ninguém. Eu quero terminar com uma oração linda de Dolores Alexandre. É uma oração que eu quero que vocês prestem atenção para que a gente possa viver mesmo. Entender que a nossa saúde depende da nossa relação que temos com Deus. A relação que a gente estabelece com Ele determina a nossa vida. Então prestem atenção nisso, feche seus olhos e só escute. Abandonai o vosso mundo de realidades virtuais, como eu sacudo a poeira das minhas sandálias. Apagai os computadores nos quais conservais cuidadosamente organogramas, hábitos rotineiros, regulamentos, ativismos, visões distorcidas da realidade. E saí pelas estradas e encruzilhadas para escutar o rumor das pessoas reais e para alargar a vossa vida no contato com elas. Não eviteis as estradas perigosas, porque a novidade aparece sempre fora dos lugares seguros, protegidos e convencionais. A vida que abraçastes é uma paixão, uma aventura, um risco, um itinerário que deve ser percorrido com os olhos e com os ouvidos abertos, e no qual a única bússola que guia para a meta é a da misericórdia e da ternura. Deixai que o imperativo, vai e faze tu a mesma coisa, vos abale. Diante de vós estão abertos os grandes caminhos da adoração e da compaixão, que desembocam na vida eterna. Felizes vós que escolhestes percorrer. Louvado seja.